vou te contar uma história que eu lembrei agora e ela serve pra mim como inspiração. Um dia eu escutei essa história no canal do Wendel. Aí, quando a gente foi no evento dele ano passado, no evento presencial de riqueza, prosperidade e eu esqueci o que, o resto, ele contou essa mesma história. Eu não vou conseguir ter a mesma exatidão dos detalhes quando eu escutei, mas eu vou tentar ser o mais próxima possível para você conseguir entender onde eu quero chegar com essa história. Essa história eu sempre me lembro. Por quê? Porque ele conta assim, ó, que ele foi dar uma palestra na Unimed, se eu não me engano, na Unimed, e ele tinha um carro popular. E o espelho do ladinho do motorista, se eu não me engano, ele tava quebrado. Aí ele desceu do carro, todo suado, porque o carro dele não tinha ar-condicionado. E foi em direção ao estabelecimento lá, né? E nisso ele viu o diretor da Unimed, ou o diretor desse lugar, que eu não lembro se é a Unimed. E na cabeça dele ele pensou o seguinte: o cara deve pensar como que eu, todo suado, com esse carro, vou dar palestra de sucesso, né? Imagina você na situação que você tá, e você vai falar sobre empoderamento, você vai falar sobre, sei lá, sobre carro, não sei se você entende carro, mas vamos dizer que você almeja um lugar na vida, e de repente você começa a falar desse lugar, mas você ainda não atingiu aquele lugar. Guarda essa informação. Só que ele fala que se ele não tivesse acreditado em sucesso, se ele não tivesse acreditado em tudo que ele pregava, hoje, ele não estaria no lugar que ele tá. E eu pego essa história pra mim, sabe? Eu acredito muito, mas muito, no que eu falo. Independente se você acredita ou não, eu acredito. Acredito que isso é possível. Acredito que é possível chegar aonde você quer, independente das circunstâncias que você enfrenta na vida. Se você quer, você consegue. Basta você ter o empenho em buscar. Basta você ter o desejo ardente, que eu falo tanto. E aí ele conseguiu atingir o sucesso. E eu acredito nisso. Tudo que você deseja, você consegue. Tudo, absolutamente tudo. Você só precisa acreditar que isso é possível. Ele acreditou. Mesmo tendo um carro inferior, mesmo entrando para dar palestra todo suado, se ele tivesse desistido naquele momento e pensado assim: o que o cara, diretor desse lugar, vai pensar de mim? Não existe coerência. A minha situação financeira não mostra resultado, não mostra sucesso. Como que eu vou falar sobre sucesso? É uma dúvida que muitas vezes passa pela minha cabeça, mas sempre que ela vem, eu supero ela com essa história do Wendel, porque pra mim é uma história muito, muito real. Às vezes a gente não tá no lugar que a gente gostaria de estar. Às vezes a gente não tá no lugar que a gente fala, né? Por exemplo, vou falar de dinheiro. Eu não tenho uma conta bancária cheia. Eu vou falar de viagem. Eu não viajei pro exterior ainda. Mas imagina se eu ficar esperando eu chegar e não fizer nada para isso. Então, isso é uma história que eu sempre me lembro e espero que você também pense que, embora a tua situação não é coerente com o que você prega, com o que você acredita, não dá pra desistir. Não dá pra desistir porque você precisa se alimentar dessas coisas. Eu, por exemplo, faço a leitura da minha declaração todo santo dia. Todo dia, pela manhã ou pela noite, eu me fecho no quarto e entro em contato com aquela declaração. Aquela declaração me faz viajar pelos lugares que eu quero na minha vida. Eu quero o carro, eu quero uma casa, eu quero andar assim, eu quero andar assado, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Então, essa declaração me faz cada dia mais acreditar no meu propósito, no que eu quero na minha vida. E eu preciso me alimentar disso. Uma forma de eu me alimentar é eu expor tudo que eu leio, tudo que eu sei, tudo que eu aprendo, tudo que eu vivo aqui. Mas o que não dá é pra você desistir de querer chegar a algum lugar só porque você não tá nesse lugar.
Quando eu tirava foto dos cílios, quando eu trabalhava com a extensão de cílios, nas primeiras fotos, na maioria das vezes, eu nunca achava a foto perfeita. Eu nunca achava o ângulo perfeito. Eu nunca achava que ficava legal. Mas mesmo assim eu postava, porque ficava um pouco acima do mais ou menos. E se não fosse por eu acreditar nisso, eu não teria conseguido as clientes que eu conquistei, eu não teria conseguido conquistar a agenda fechada que eu tanto sonhei, eu não conseguia ter conquistado o salário que eu acreditava que era possível eu ter, sabe? Muitas das coisas, se eu não tivesse postado aquela foto mais ou menos. Então essa história que o Wendel conta, eu acredito muito que você não precisa estar no lugar. Eu não nasci rica. Eu tenho que buscar a riqueza. Eu não nasci numa casa top, linda, maravilhosa. Eu não nasci viajando pelo mundo. Eu tenho que buscar isso. Entender que eu estou nessa realidade, mas que eu estou em busca de outra realidade. E acreditar naquilo que eu prego. Não desistir. Então esse recado é para você que às vezes pensa em desistir. Não desista só porque você não chegou aonde você quer. Existe um processo. E estamos em busca desse processo. Meu recado era esse, só para compartilhar com vocês um momento assim que me veio, deu um estalo assim, tipo, não desista dos sonhos que você tem só porque você ainda não conquistou esses sonhos.